Nós estamos em uma sequência de sermões e não iremos quebrar esse propósito, uma sequência de sermões no Evangelho de Lucas, no Evangelho escrito por Lucas. Hoje é o nosso terceiro sermão da sequência. E onde foi que nós paramos? Quem é que está ligado aí? Paramos no capítulo 1, no verso 17. Paramos no verso 17. Os irmãos estão ligados aí, viu? E hoje nós iremos percorrer do verso 18 ao verso 25. Nós vamos pregar versículo por versículo, capítulo por capítulo do Evangelho de Jesus escrito por Lucas, todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras. Irmão Alberto Júnior, eu perdi os outros. Não tem problema. Nós já disponibilizamos as duas mensagens que foram pregadas no YouTube. Você vai lá no YouTube e coloca série de sermões em Lucas, Alberto Júnior, e você vai ter a oportunidade de rever as duas mensagens que já foram pregadas. Do capítulo 1, do verso 1 ao 4, que foi a nossa primeira, com o tema O que é o Evangelho de Lucas, e o segundo sermão, que foi do verso 5 ao 17, onde nós pregamos o que fazer quando Deus não ouve as nossas orações. E nessa oportunidade nós iremos dar continuidade no verso 18 ao 25. Também iremos disponibilizar no YouTube todas as mensagens dessa série. Hoje, se Deus nos der graça, nós queremos pregar sobre o perigo da incredulidade. Amém? O perigo da incredulidade. Então leia comigo a partir do verso 18. Quem localizou o texto sagrado, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Queridos, nós abordamos na quarta-feira passada a história deste casal, um casal de idosos, chamado Zacarias e Isabel. E você acompanhou comigo na quarta passada que eles eram descendentes de Levi, e por isso Zacarias era um sacerdote, como era o costume da dinastia dessa tribo, dessa descendência araônica. E esse casal, eles eram um casal justos, irrepreensíveis. Eles eram obedientes à palavra do Senhor Jesus. Porém, eles viviam um dilema. Eles não podiam ter filhos, porque Isabel ela era estéril, a sua madre era cerrada. A despeito de tudo isso, eles oravam a Deus para que Deus lhes desse um filho. Por quê? Porque naquela época, ser estéril de filhos, um casal que não tinha filhos, significava um casal amaldiçoado por Deus. Significava um casal que havia recebido um castigo de Deus por conta da infidelidade, o que não era o caso desses dois.
Esses dois estavam apenas sendo provados por Deus. E os anos foram passando, e Deus não ouvia a oração. Parecia que Deus não estava ouvindo a oração desse casal. E provavelmente eles já houvessem perdido a esperança de que Deus lhes respondesse, de que Deus agisse em seu favor. Até que certo dia, como mencionamos na quarta passada, o sacerdote Zacarias foi ao templo ministrar o incenso no altar, e de repente ele se deparou com um anjo, no meio daquele ofício, no meio daquele momento, daquele ato. E o anjo apareceu ali ao lado do altar e lhe entregou uma mensagem da parte de Deus. A mensagem dizia que Deus havia ouvido as orações de Zacarias, e que a esposa dele, Isabel, daria à luz a um filho. E não seria qualquer um filho, seria um profeta que iria preparar o caminho para a vinda do esperado e prometido Messias. Nós concluímos até aqui na quarta passada. Pareceu algo extraordinário, pareceu algo impactante. A única coisa que faltava era Zacarias tomar posse daquela palavra, tomar posse daquela promessa, e chegar na sua casa e glorificar e festejar com a sua esposa. Porém, surpreendentemente, Zacarias não creu naquilo que o anjo falou. Zacarias não acreditou nas palavras proferidas, vindas da parte de Deus por aquele anjo. Zacarias foi um incrédulo. E a incredulidade fez com que Zacarias agisse como se Deus fosse um mentiroso. E Zacarias usou 3 justificativas para dar base à sua incredulidade. No verso 18, a primeira justificativa, ele disse: como saberei disso? Essa foi a primeira justificativa dele. Ele perguntou àquele anjo: como saberei disso? Essa justificativa de Zacarias, ela tem uma intenção por trás. O que na verdade Zacarias queria saber era como Deus iria cumprir aquela palavra, como Deus iria ser fiel àquela promessa. Ele queria saber o dia, a hora, a forma. Apesar de parecer uma pergunta inocente, essa pergunta, ela tinha um sentido, uma conotação de querer tomar o controle das mãos de Deus. O que na verdade Zacarias queria era olhar para a situação e ter o controle da situação. Por isso ele queria saber como isso iria acontecer. E é muito perigoso, queridos, quando nós queremos ter o controle da situação. Muitas pessoas hoje sofrem com esse sintoma de incredulidade. Muitas pessoas não conseguem crer e confiar que o controle está nas mãos de Deus. Tem pessoa que não consegue lidar com essa ideia. Ele não quer que o controle esteja na mão de Deus. Ele quer que o controle esteja nas mãos dele. É como se não bastasse simplesmente Deus falar. É como se não bastasse simplesmente a promessa de Deus ser feita. A promessa de Deus é como se não fosse suficiente para pessoas que sofrem com a incredulidade. Eles querem saber o dia que vai cumprir. Eles querem saber como. Eles querem saber de que forma. Eles querem ter o controle. Eles querem controlar aquilo que é incontrolável. A soberania e os planos de Deus. Tem pessoa que se desespera tanto, que ela recebe uma palavra, fica com aquela dúvida de se foi realmente Deus que falou, e ele quer saber, ele fica naquela ansiedade, ele vai na casa de um profeta, esperando que o profeta explique o que foi que Deus falou, e ele procura um outro profeta, e o profeta não consegue, ele vai na macumbeira, para querer saber o que está acontecendo. A macumbeira não resolve, ele vai na carta de tarô, a carta de tarô não resolve, ele vai no horóscopo, ele quer saber de qualquer forma, ele quer ter o controle. Calma! Aprenda a entregar
o controle nas mãos de Deus. Aprenda a entregar, irmãos. Não seja incrédulo. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 4: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregue esse controle nas mãos de Deus, meu irmão. Não queira saber como Deus vai fazer, não queira saber como Deus vai agir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Apenas creia, descanse, confie no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A segunda justificativa de Zacarias, ele olha para a sua própria condição. Ele vai dizer ainda no verso 18, na parte B: pois eu já sou velho. Ele olhou para a sua incapacidade. Ou seja, ele queria ter condição de fazer a promessa se cumprir, ele mesmo. Ele queria ter a capacidade, ele queria ter mérito. E não entendeu que o que Deus iria fazer acontecer não seria algo natural humano, seria algo sobrenatural da parte de Deus. Glória a Deus. Queridos, tem muita gente como Zacarias, achando que pode fazer com as forças das próprias mãos aquilo que Deus falou que ia fazer com o seu poder. Tem pessoa assim, que acha que consegue. Ei, meu irmão, se Deus, Ele falou que vai te usar, mesmo com a sua incapacidade, mesmo com a sua fraqueza, creia, porque Ele é poderoso para fazer através de você aquilo que você não pode fazer. Glória a Deus. O incrédulo, ele olha para as suas fraquezas, mas o crente, ele olha para o poder de Deus. Então não seja incrédulo. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: não seja incrédulo, irmão. Não olhe para a sua capacidade, olhe para o poder de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer, na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então você não precisa dessa justificativa: ah, Deus, eu não tenho capacidade. Ah, Deus, eu sou fraco. Ah, Deus, eu sou novo. Ah, Deus, eu não sei falar. Não use as mesmas justificativas que os profetas usaram no passado. Moisés disse que era pesado em palavras, e mesmo assim Deus usou ele. Jeremias disse que não sabia falar, e Deus disse que colocaria as palavras certas nos lábios dele. Gideão disse que era covarde, e Deus disse: tu é um varão valoroso. Deus, Ele chama as coisas como se já fossem. É isso que Deus faz. Então não olhe para a sua incapacidade, irmão. Não use a sua incapacidade como justificativa para que Deus possa ou não cumprir as promessas dele através da tua vida. A terceira justificativa que Zacarias vai se utilizar, ainda está no verso 18, ele vai terceirizar a culpa. Ele vai dizer: a minha mulher é avançada em idade. Ele olhou primeiro para a situação, depois olhou para a sua incapacidade, e agora ele vai terceirizar a culpa. Ele vai usar a esterilidade, a velhice de Isabel para justificar a sua incredulidade. Já não bastava, irmão, ele ser incrédulo, ele também quis incredulizar outra pessoa. Tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas que não acreditam que Deus pode agir na vida deles, e também não acreditam que Deus pode agir na vida de outras pessoas. A pessoa se torna um porta-voz da incredulidade. Não, Deus, ele não tem capacidade de usar. Deus não pode usar fulano não, porque fulano é assim assado. Deus não pode usar cicrano não, porque cicrano é só misericórdia. Deus não pode usar o Beltrano, porque o Beltrano é pecador, é falho, fraco, é inconstante. Meu irmão, não queira terceirizar a incredulidade, querido.
Se você não quer ajudar, também não ajude, também não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na vida de outras pessoas, irmão. Se você quer ser incrédulo, queira ser incrédulo você mesmo, para você mesmo. Mas não venha querer terceirizar a incredulidade para outras pessoas. Porque se você não quer, Deus ele vai levantar outro que quer. Porque a obra de Deus ela não pode parar. Não para. Deus ele sempre usa alguém. Queridos, quem não acredita nas palavras de Deus age como se Deus fosse um mentiroso. E foi dessa forma que Zacarias agiu. Ele foi um incrédulo. Ele usou desculpas. Ele usou justificativas para dar base, para argumentar a sua incredulidade. Mas o que me chama a atenção é a resposta do anjo. A resposta do anjo é contundente. Ele responde de forma implícita as 3 justificativas de Zacarias. Acompanhe comigo no verso de número 19, a resposta do anjo Gabriel. Ele vai dizer: eu sou Gabriel. Com essa simples expressão da sua identidade, da revelação do seu nome, ele já faz um link direto com o Antigo Testamento. O único anjo que tem o seu nome revelado no Antigo Testamento foi exatamente o anjo Gabriel. Você não vai ver nome de anjo, você vai ver o nome de um arcanjo chamado Miguel. Mas anjo só teve um que teve o seu nome revelado, e foi justamente Gabriel. E Zacarias, como sacerdote, ele conhecia a história do Antigo Testamento. E foi justamente na narrativa de Daniel, no capítulo 8, verso 16, e no capítulo 9, verso 21 e 22 de Daniel, que você vai encontrar o personagem, o anjo Gabriel no Antigo Testamento. E ele veio justamente para trazer uma resposta vinda de Deus à oração de Daniel. Ou seja, quando ele diz eu sou Gabriel, ele está querendo dizer para Zacarias: eu sou aquele mesmo anjo que trouxe a resposta para Daniel. E esse mesmo anjo que veio da parte de Deus para trazer a resposta de Daniel, foi eu que vim também da parte de Deus para trazer a resposta e a mensagem para você. Ele vai justamente de encontro às justificativas esfarrapadas de Zacarias. O segundo argumento do anjo, ele diz que ele é um anjo, ainda no verso 19, que assiste diante de Deus. Ele revela agora a sua função no céu. Primeiro ele revela o seu nome, agora ele vai revelar qual a sua função no céu. Ele é um daqueles que fazem parte do seleto grupo de anjos assistentes do escritório da sala do trono de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, verso de número 2, que existem 7 anjos que estão perante a presença dele, com trombetas na mão. E um desses anjos que assiste diante de Deus é o anjo Gabriel. Ele revela onde é que ele trabalha. E é por isso que ele vai continuar a argumentação dizendo: eu fui enviado para te trazer essas boas novas. Ele está querendo dizer que veio direto do céu. Ele está querendo dizer para Zacarias: Zacarias, eu trabalho no escritório de Deus, Zacarias. Eu trabalho no escritório, eu fico perante ele, eu assisto a ele, e eu não vim aqui. O que ele está querendo dizer é que ele não veio ali para explicar como Deus iria fazer. O que ele veio fazer ali era dizer que Deus iria fazer. E quando Deus quer fazer, ele faz como quer, ele usa quem quer, na hora que quer, porque ele é Deus. E agindo Deus, ninguém impedirá. Por quê? Porque ele é o Deus do impossível. E foi isso que Zacarias veio fazer. Gabriel está aqui confrontando
apontando a incredulidade de Zacarias. E essa incredulidade de Zacarias trouxe a ele pelo menos 3 consequências negativas. E olhando para o texto, nós iremos destacar 3 consequências negativas que Zacarias sofreu por conta da sua incredulidade. Acompanhe comigo a primeira consequência no verso de número 20, por favor. Diz assim o texto: olha o que o anjo está dizendo para Zacarias: e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. É uma punição misericordiosa de Deus. É uma punição com prazo determinado, porém, não deixa de ser uma punição. A primeira consequência que Zacarias sofre por conta da sua incredulidade é a mudez. Zacarias não poderia mais falar. Zacarias não poderia mais clamar a Deus. Zacarias não poderia mais ensinar a palavra. Zacarias não poderia mais adorar a Deus. Ele não podia mais se expressar de maneira vocal. A sua incredulidade fez ele perder a expressão vocal. E tem muita gente dentro das igrejas sofrendo essa mesma síndrome de Zacarias. Tem muita gente incrédula dentro das igrejas que perderam também a sua expressão vocal, por consequência da sua incredulidade. Perdeu a ousadia para clamar a Deus. Tem gente que não consegue clamar a Deus. Isso não é, nem sempre é timidez, embora algumas vezes sejam, mas muitas das vezes é consequência de incredulidade. A pessoa